Olá, boa noite. Vamos lá para mais uma sexta-feira das nossas conversas. No último vídeo, eu expus o que foi chamado a Era de Ouro, na verdade, um arranjo entre capital e trabalho para evitar o que era chamado na época da Era da Catástrofe, que aconteceu nos anos 20 e 30, levou à Segunda Guerra Mundial. Essa Era de Ouro, característica principal dela era a valorização dos salários, a ampliação dos direitos trabalhistas, a ampliação dos serviços sociais, saúde, educação, transporte, moradia, o fortalecimento dos sindicatos, a formação de estatais fortes, a participação do Estado na regulação do funcionamento da economia, e de que esse arranjo só foi possível basicamente por conta de um excesso, de um superávit que o capital conseguia na periferia do capitalismo através da expropriação direta de bens e recursos naturais, assim como da exploração do trabalho. Além disso, da movimentação transnacional do capital, que já começava naquela época, hoje ela é uma coisa natural, todo mundo conhece e aceita, onde empresas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos tinham subsidiárias, principalmente nesses mesmos países capitalistas periféricos, onde ela podia montar o seu produto parcialmente, deixando os componentes principais para serem exportados, protegendo assim a sua tecnologia, e explorar uma força de trabalho muito mais barata, e assim gerar um excedente que pudesse financiar esse estado de bem-estar social, que foi associado à social-democracia e que se limitou basicamente à Europa e com muito menor intensidade nos Estados Unidos. Esse arranjo de capital-trabalho, ele deu certo por um bom tempo e atingiu seu apogeu na década de 60. Mas ele foi sofrendo desgastes com contradições internas que não foram percebidas inicialmente. Como disse o professor Piketty, Thomas Piketty, a Era de Ouro ela foi improvisada, ela foi construída à medida que ela acontecia, ela não foi planejada e tinha sérios problemas de concepção. Ele aponta que é a própria classificação da propriedade. Existia a propriedade estatal, existia a propriedade mista, que era privada, mas com participação dos trabalhadores, e aquela variável, ou transitória, onde os super ricos detinham determinada faixa de propriedade e ela depois iam para a sociedade. Todo esse arranjo era bastante complexo, era bastante delicado. Já na década de 60, no finalzinho da década de 60, os primeiros sinais de que isso tudo ia ruir apareceram com a diminuição da produtividade. Em 68, com os movimentos de 68, começa a crescer uma geração que não viu a Era da Catástrofe, não viveu a Era da Catástrofe, e que reivindicava mais. E ela tinha razão em fazer isso. Ela pressionava o capital por mais valorização do trabalho. Se você olhasse para a distribuição de renda da França naquela época, você ia perceber que 50% da renda estava entre os 10% mais ricos e 18% estavam entre os 50% mais pobres. Então havia aí, sim,
uma margem para uma melhor distribuição disso, apesar de todo o esforço desse arranjo. Então essa contradição, ela é exposta por essa nova geração de trabalhadores, mas ela ultrapassa o limite do que aceitaria o capital. Ou seja, isso comprometeria, pressionaria os ganhos de capital além do limite que se consideravam aceitável. E aí começa a acontecer negociações muito mais duras na França, na Alemanha, na tentativa de barrar a política de valorização dos salários. Essa é um primeiro desgaste que acontece. Um segundo desgaste era que a Era de Ouro, ou os países que participavam da construção desse estado de bem-estar social, que em tese substituiria o socialismo, não estavam preparados para as novas regras de comércio mundial que começaram a surgir, como os tratados bilaterais e tudo mais. Eles começaram a perder competitividade, principalmente na Europa. Os Estados Unidos impunha, através da força, seja ela financeira como a militar, com mais facilidade. Eles foram perdendo competitividade. Ao final, o que acontece é uma pressão no ganho do capital, o que sepultaria, no final, esse arranjo. Em 1973, ocorre a chamada crise do petróleo, a crise da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, produtores e exportadores de petróleo. Como eu mencionei no vídeo passado, a energia era muito barata. Um barril de petróleo custava $2 na década de 60. E eles propõem um reajuste muito importante naquela época, que gera uma crise. E a maioria desses países entra numa espécie de recessão. Só lembrando que o arranjo da Era de Ouro, o arranjo da sociedade de bem-estar social, convivia com inflações mais altas, tipo 7%. Quando ocorre a crise do petróleo, eles têm que conviver com o decrescimento das suas economias, ou seja, com a diminuição do crescimento das suas economias e com essa inflação, o que gera um problema muito grave para a acumulação de capital. Além disso, com o impulsionamento dos Estados Unidos, países como a Alemanha e Japão, eles começam a competir diretamente com os Estados Unidos. As suas respectivas moedas começam a se valorizar em relação ao dólar. Isso era inaceitável para os Estados Unidos. Em 1979, Paul Volcker faz o chamado choque dos juros. Ele executa um aumento brutal da taxa de juros do FED, o que acaba não só quebrando os países da América Latina, como México, Brasil e Argentina, como barrando a expansão da Alemanha e do Japão. Mas, paralelamente a isso, e eu já citei isso no vídeo passado, a chamada escola suíça, liderada por von Hayek e von Mises, vinha propondo uma espécie de novo liberalismo. O liberalismo clássico, ele rejeitava o Estado, tinha uma máxima que dizia: o Estado, ruim com ele, pior sem ele, e ninguém quer pagar por ele. Ninguém, você entenda como a burguesia não queria pagar pelo Estado. Mas eles elaboram o seguinte: sim, tem que haver Estado, sem Estado não há capitalismo, não há nada, na verdade. Mas o Estado, ele agora vai servir exclusivamente ao capital, fornecendo o que ele chamava, no jargão econômico, você vai ouvir direto aí, se você ligar a televisão aí na Globo News,
promover um ambiente favorável aos negócios. Na verdade, isso significa trabalhar para que a acumulação do capital aconteça sem amarras, sem limites. E isso incluía a volta da austeridade, tanto da fiscal, da monetária, da industrial, desinvestimento nos programas sociais, no achatamento dos salários ao invés de uma política de valorização, no desmonte dos sindicatos e na preponderância do capital financeiro, que passa a ter uma relevância muito maior do que tinha. E ele precisava ser desregulamentado para que o fluxo de capitais fosse livre, numa abertura comercial global, ou seja, todos os países abririam suas fronteiras comerciais, abaixando ou eliminando as tarifas. Isso, na visão dos estadunidenses, os favorecia porque ele era a maior economia do mundo, eles só não contavam com a China. Mas esses são os fundamentos macroeconômicos do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é um pouco mais do que isso. Ele constitui uma racionalidade que é baseada no individualismo, na competição e na eliminação de qualquer sentido de coletividade. No neoliberalismo, o trabalhador, o indivíduo, a pessoa, o homem, a mulher, enfim, estão sozinhos, eles têm que fazer as suas vidas sozinhos e sob o medo constante da perda do emprego, que com o retorno das políticas de austeridade, o desemprego naturalmente começa a crescer. Essa racionalidade neoliberal, ela impregna as instituições, impregna as pessoas de tal forma que hoje você pode apontar um adoecimento da classe trabalhadora em função disso. E para além dessa racionalidade, houve também a quebra do trabalho formal, que foi forte na era do ouro e agora ele passa a ser informal. Ou seja, a eliminação dos direitos trabalhistas. Então, o sujeito agora ele é submetido a uma coisa que é um conceito abstrato chamado de meritocracia. Ou seja, ele, através das suas capacidades e do seu esforço, pode vencer e sair da miséria, como se a sociedade fosse simétrica, como se ela não fosse dividida em classes, como se uma classe não preponderasse sobre a outra. Esse é um outro motivo de adoecimento da classe trabalhadora. Esse sistema novo liberal, neoliberal, que foi comandado por Hayek e Milton Friedman principalmente, hoje é a nossa referência. Ele tem mudado a conformação da sociedade, tornando a sociedade mais tóxica e mais nociva. E nos últimos anos, com o seu aprofundamento, com a desigualdade que ele vem gerando, e como é provado no livro do Piketty, O Capital no século XXI, nós voltamos a uma desigualdade da época vitoriana, ou seja, nós estamos num limbo. Esse capitalismo começa a se desgastar também, mas isso nós falaremos em vídeos posteriores. E para terminar, o que eu queria falar e falar rapidamente é que nós saímos numa tentativa de arranjo capital-trabalho para uma situação em que a exploração do trabalho chegou a um extremo que o trabalhador pode não suportar. Bom, há muito mais o que falar, mas sexta-feira nós teremos um novo encontro. Então, até lá, um excelente fim de semana e um abraço para todos.